Olá, loucos e não loucos pela matemática! Tudo joinha com vocês? Hoje nós estudaremos um pouco sobre a simetria de rotação e para isso devemos compreender que essa simetria está presente em nosso dia a dia, na própria natureza ou até mesmo nas artes visuais. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre esse tipo de simetria em particular, fique conosco nesse vídeo. Pegue seu caderno, seu lápis, que lá vem assunto. Uma louca na matemática. Então, pessoal, quando a gente fala de simetria de rotação, a gente está falando em rotacionar, em girar a figura em torno de um centro de rotação. No caso dos polígonos regulares, o centro de rotação vai ser justamente o centro do polígono. Então vou demarcar o centro desse pentágono e vou unir cada vértice desse pentágono ao centro F. Então vou unir o vértice D ao centro F, vou unir o vértice E ao centro F e vou fazer isso com todos os outros vértices. Então observem que foi formado 5 triângulos congruentes. Eles possuem a mesma medida dos lados e, consequentemente, a mesma medida dos ângulos internos. Então este ângulo aqui, que eu vou traçar agora, este ângulo aqui, CFD, ele é chamado de ângulo central e ele mede 72 graus. Então todos esses ângulos aqui, ó, o ângulo DFE, também vai possuir a mesma medida de 72 graus, perdão. Deixa só para mim vocês observarem. 72 graus. Então eu posso traçar aqui este ângulo, ó, o ângulo EFA, que também terá 72 graus. E este ângulo é justamente o ângulo de rotação, ou seja, se eu girar 72 graus em ambos os sentidos, tanto no sentido anti-horário quanto no sentido horário, este meu pentágono, eu vou obter uma figura simétrica a ele. Para a figura ser simétrica na simetria de rotação, o giro deve ser dado de tal forma que a figura originada fique numa mesma posição que a figura anterior. Então, se eu der um giro de 75 graus aqui, vamos aqui traçar o nosso polígono simétrico a esse. Então, traçando, né, dando um giro em torno do centro de rotação, ponto F, do meu polígono, de 75 graus, porque eu sei agora que o ângulo, né, de rotação desse meu pentágono é 72 graus, perdão. Observe o que vai acontecer. Eu vou optar aqui para dar o giro no sentido anti-horário. Ao fazer isso, percebam que escureceu aqui o meu polígono, é justamente porque houve a sobreposição de outro polígono semelhante a esse, depois de eu ter dado o giro de 72 graus. Então posso fazer isso infinitas vezes, dar o giro de 72 graus, que eu sempre vou obter uma figura simétrica a essa por simetria de rotação. Basicamente, para a gente entender melhor, eu vou dar um giro diferente de 72 graus. Vamos optar aqui por um giro de 45 graus. Então percebam que o polígono, esse vértice D, ele veio para cá no sentido horário, perdão. Então ele saiu daqui e foi para aqui.
E percebam que essa figura formada, esse novo polígono, que eu vou colocar em outra cor, para a gente poder compreender melhor, ele não está na mesma posição que o anterior. Então a gente vai dizer que o ângulo de 45 graus não é o ângulo de rotação. Então, para a gente entender melhor aqui a simetria de rotação em polígonos regulares, vejamos esse outro exemplo. Nós temos aqui um hexágono regular. Se é um hexágono, tem 6 lados. Se é regular, ele tem os lados e ângulos internos iguais, congruentes, certo? Então, para a gente traçar aqui o ângulo de rotação, será preciso a gente primeiro identificar os eixos de simetria desse polígono. E todo eixo de simetria é todo segmento de reta que corta esse nosso hexágono em duas partes iguais. Então observe que traçando as diagonais desse nosso hexágono, nós sempre iremos parti-lo em duas partes iguais. Então este lado daqui, se eu sobrepor, fazer uma dobradura dele em cima desse outro lado, nós iremos perceber que ele irá se encaixar perfeitamente. Então ele é congruente, é semelhante a esses dois lados, são semelhantes, em suma. Do mesmo modo que se eu traçar essa outra diagonal do nosso hexágono, nós também dividiremos o nosso hexágono em dois lados iguais. Também é um eixo de simetria. Do mesmo modo que essa outra diagonal também será um eixo de simetria. Este ponto de interseção que une todas as diagonais vai ser justamente o nosso centro de rotação. O centro de rotação é um ponto em que o nosso polígono irá girar em torno dele. Então nosso ponto G, além de ser o centro do polígono, ele também é o centro de rotação. O ângulo de rotação desse nosso polígono, ou seja, o giro que eu preciso dar para que esse hexágono origine o outro simétrico a ele, que esteja numa mesma posição. Então é muito simples. Basta dividir o ângulo de 360 graus de uma volta completa pela quantidade de triângulos que foram formados ao serem traçadas as diagonais desse hexágono. Então eu estou interessado em obter esse ângulo central. E para isso basta dividir o ângulo de uma volta completa, que é 360 graus, pela quantidade de triângulos que foram formados ao traçar as diagonais deste hexágono. Se eu der um giro em torno do ponto G, do centro de rotação, no meu polígono, e esse giro ser de 60 graus, eu vou formar uma figura simétrica a essa, ou seja, ela vai estar na mesma posição. Agora, se eu girar esse meu polígono em um ângulo que seja diferente de 60 graus, nós iremos perceber que o vértice E, ele deveria vir para o lugar do vértice D, o vértice D deveria ter vindo para o lugar do vértice C, mas não foi isso que aconteceu. Ao dar um giro de 45 graus, o vértice E, ele veio para esta posição, o vértice D veio para esta posição, ou seja, o novo polígono formado, ele depois do giro de 45 graus, ele não voltou para a sua forma original, para a sua posição original. Então nós dizemos que o ângulo de 45 graus não é o ângulo de rotação do hexágono, e sim um ângulo de 60 graus. É muito fácil de encontrar na natureza esse tipo de simetria. A rosa hibismo, por exemplo, ela tem 5 pétalas. Cada pétala dessa pode ser comparada a um vértice de um pentágono regular. E nós vimos na aula que o pentágono regular, além de possuir eixos de simetria, ele possui centro de simetria e eixo de rotação.
No mundo artístico não é diferente. Observem estas mandalas, que são construções artísticas que buscam se assemelhar a flores. Percebam que elas possuem centro de rotação e eixos de simetria. Então, se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu like, compartilhe e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Beijos do tio e até mais!